Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao segundo livro dos reis. Capítulo 1, Moabe rebela-se contra Israel e Acasias adoece. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebute, deus de Ecrom, se eu ficarei curado dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diga-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias. E os mensageiros voltaram a ele e disseram: Que há que voltastes? E eles disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide e voltai ao rei que vos mandou e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porquanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então ele disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles então disseram: Era um homem peludo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus. O rei disse: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e os 50. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50, e ele respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou, dizendo: Homem de Deus, seja, eu te peço, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que o fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porque enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas deveras morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Jeosafá, o rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo o que ele fez, está nos livros das crônicas dos reis de Israel. Segunda Reis, capítulo 2, Elias é elevado ao céu. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho do céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor,
e vive a tua alma que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sua cabeça. E ele disse também: eu sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor por sobre a sua cabeça? E ele disse: eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram ambos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam diante deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em terra seca. E sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele em terra. E disse-lhes: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Os deixa-nos ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevaste o espírito do Senhor e o lançaste a algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, ele disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então, voltando-se a ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me num prato novo e ponde sal. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas e não haverá mais morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então saíram 2 ursas do bosque, despedaçaram 42 daqueles meninos
e dali foi para o Carmelo, de onde se voltou a Samaria. Segundo a Reis, capítulo 3, Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, o rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Então Mesa, o rei dos Moabitas, era criador de gado, e ele pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, o rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse então Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, o rei de Judá, não olharia para ti e nem o veria. Ora, pois, trazei um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis o vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará os moabitas em vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, e as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa dos moabitas.
Portanto, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrastaram a cidade, e cada um lançou a sua pedra em todos os campos, e os entulharam, entupiram as fontes de água, cortaram as boas árvores, até que só em Kir Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros o cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram à sua terra. Segundo a Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo servia e temia ao Senhor. E veio o credor hoje para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Disse-me: fala-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que já estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Então disse ao seu filho: traz ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou, e ali se recolheu àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ela, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei, ou ao capitão dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra de Eliseu. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu.
E subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando-se ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde; se alguém te saudar, não responda. Põe o teu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo-se a sua boca sobre a dele, e os seus olhos sobre o dele, as suas mãos sobre as suas mãos, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte a outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram a comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dá de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como hei de pôr diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.